Bom dia, pessoal. Bom dia quem está entrando agora. Sejam bem-vindos. Vamos só aguardar um pouquinho o pessoal entrar, tá bem? Bom dia, professor Gabriel. Bom dia. Bom dia. Bom dia, professor. Bom dia, colegas. Bom dia. O professor Bachu está entrando também, daqui a pouquinho. Entrou. Bom dia, pessoal. Já começamos aí, Gabriel? Como é que estamos, Gabriel? Não. A gente está esperando o pessoal entrar, Bachu. Tem mais gente para entrar, né? Eu acho que até a Roberta não entrou ainda, né? Ah, legal. Vamos dar uns 2 minutinhos e a gente começa, para também não ficar muito... Isso. Aí, a hora que entrar, eu falo. Acho que a Roberta entrou. Boa, daí a gente já pode começar então com a breve apresentação do texto para passar para a discussão, né? Isso. A gente tem... Roberta, tá aí? Tá conectando o áudio. Vou aproveitar e só perguntar aos presentes. Todo mundo conseguiu acesso à pasta, né? Deu tudo certo? Sim, né? Ok. A pasta, sim. O link é que tá difícil, Gabriel. Porque o que aconteceu? Não sei, o link não está chegando para algumas pessoas. Para Não outras está chegando. chegando? Não- Tá, vamos olhar isso então. Pode Quem ser tiver problema de firewall, né? Porque às vezes cada e-mail tem uma resposta, mas eu até troquei meu e-mail para testar da próxima vez, mas eu não tô recebendo. E eu estou inscrito normalmente lá. Eu também não bem. recebi, não, professor. Pegar e-mail Também não da recebi. reunião, né? Uma sugestão, talvez, seria vocês criarem um grupo de WhatsApp daquele que só o administrador pode postar. Bloqueia todo mundo de postar, só para vocês mandarem esses links, mandarem alguma informação. Talvez fosse uma ideia, não sei. Ah, agora sim. Boa, Lucas. Eu vou ver como é que faz. Você sabe fazer isso, Gabriel? A gente vê como faz. Vamos fazer a gente só vê. pra... Eu acho que é uma boa. Isso Boa, é uma vamos boa Porque o fazer. mesmo. CDP tem muito problema. Boa, vamos fazer um grupo. Porque a gente também pode pôr nos textos e tudo por lá que funciona melhor. Isso. Legal, Sim. boa mesmo. Vou fazer isso aqui. O famoso grupão de zap. Boa. Sim. Vamos pro grupão. A gente não vai dar bom dia, não vai usar para dar bom dia, nem boa noite, pessoal. Pode ficar tranquilo, só para mandar teoria. Professor, Diga. tá me ouvindo? Sim. Vamos? Sérgio Vonei, tudo bem? Bom dia a todos.
eu ainda não estou inscrito no grupo, aí eu queria saber como eu poderia fazer. Me manda um e-mail, Sérgio. Eu vou colocar meu e-mail aqui. Você me escreve e aí eu te envio. Bem? Pois não, obrigado. Aqui no chat, tá? Tudo bem, obrigado, professor. Nada. Bom, acho que podemos começar, né? Roberta, Vamos está lá. por aí? Oh, o professor convidado, ele vem? Ele não vai conseguir vir, então faremos o debate só nós mesmos. Pode apresentar, Roberta, com atenção ao tempo aí para não passar de 15 minutos, que é só para a gente dar aquela aquecida básica. E daí nós vamos para pergunta, dúvida e discussão. Bem, então, bom dia, pessoal. Bom dia. Eu me candidatei até, assim, na ocasião, para poder falar sobre Horkheimer, mas não era nem especificamente porque ele é um dos autores que me chamava muita atenção, mas porque eu sempre tive curiosidade, muita curiosidade de compreender a escola de Frankfurt. Então, Horkheimer, ele vem a ser considerado o grande pai da escola de Frankfurt, ele e Adorno, Theodor Adorno, e essa escola de Frankfurt, ela surgiu em 1923, que era com um objetivo, né, lá em Frankfurt, na Alemanha, de se tornar um instituto para o marxismo, para poder compreender e debater as ideias marxistas. Durante um período, essa escola de Frankfurt, até para um momento que eu vou retirar a minha cachorra do ambiente. Então, perdão. Mas o fato é o seguinte, que essa escola de Frankfurt, ela tinha ela partia do pressuposto de que era necessário resgatar as ideias de Marx. O que eu compreendi desse texto aqui, que foi selecionado do Horkheimer, quando o texto é um texto que faz uma oposição entre o que ele chama de teoria tradicional e do que ele chama de teoria crítica. Aí, essa teoria crítica é que seria a teoria que seria estudada e analisada melhor a partir da escola de Frankfurt. Então, a ideia dele é a seguinte, de que na teoria tradicional você não tinha uma consciência, não havia uma conscientização de que a mentalidade capitalista, que era a mentalidade que todos nós estamos envolvidos e estávamos envolvidos, mas o que a escola de Frankfurt objetivava saber era como é que você vai conseguir fazer um comportamento crítico e como é que você vai fazer uma orientação para a emancipação do sujeito, do indivíduo, se ele está, de uma maneira até inconsciente, mas aí isso aí eu tenho uma dúvida, eu não sei dizer, eu fiquei com dúvida em relação a isso, se essa ideia de que o inconsciente freudiano, né, que também está dentro dessa grande escola de Frankfurt, que condicionou muito o Marcuse, quando ele fala de que há um inconsciente como se fosse, de que nós, mesmo sem querermos e mesmo sem termos uma consciência sobre isso, a gente termina sendo, na nossa literatura acadêmica, na academia e na teoria tradicional, nós somos levados a pensar e a debater e a criticar
com base nessas premissas capitalistas, ainda que a gente não tenha isso como uma consciência. Então, a teoria crítica, no que eu entendi, é você conseguir compreender que essa dimensão capitalista está permeando todas as suas pré-compreensões e suas análises, e que essas pré-compreensões capitalistas elas terminam inviabilizando a sua análise crítica efetiva e a sua própria emancipação como sujeito de fazer a revolução necessária, entendeu? De você conseguir superar as autoridades que são estabelecidas, como, por exemplo, família, como, por exemplo, igreja, como, por exemplo, e aí tem um texto também de Horkheimer, que eu não sei se isso é um consenso, né? Mas, pelo que eu li, ele chega a criticar tanto, a escola de Frankfurt e Horkheimer criticam tanto tudo que for autoridade, que é como se eles entendessem que isso é uma opressão em relação ao indivíduo, que há um outro texto dele que eu li, que não chega a ser esse texto aqui mencionado, que ele chega a questionar os próprios limites, por exemplo, para que o desejo seja efetivado. Então, ele diz assim, que o desejo não deveria ter limites. E, com isso, ele tem uma passagem no texto em que ele diz assim, inclusive dentro de relações familiares. Aí, existem autores que mencionam que talvez isso fosse um indicativo de que a proibição de limites dentro da teoria da escola de Frankfurt é de tal forma necessária que talvez ele estivesse pregando até a ideia de incesto, já que não haveria limites entre o desejo nem em qualquer relacionamento amoroso, então tudo era possível, porque qualquer forma de opressão, qualquer forma de instituição seria, de alguma maneira, uma autoridade opressora que se deveria combater. Então, essas são as minhas ideias iniciais acerca do texto e da escola. Beleza, maravilha, Roberta. Obrigado pelo primeiro input aí do texto. Como a gente está com bastante gente aqui, eu acho que você acha, Gabriel, da gente abrir uma rodada para colher breves impressões sobre o texto antes da gente sair falando? Eu acho uma ótima. Isso? Vamos. Quem que gostaria de... Aí pediria para vocês serem, assim, não se estenderem muito aqui para a gente garantir uma ampla rodada de intervenções e depois uma explicação nossa, né? Vamos lá, o Gabriel está com a mão levantada. Eu vou chamando... Por favor, quem souber operar aí o negocinho de levantar a mão, vai chamando que vai aparecendo aqui na minha coluna da direita. Gabriel Silveira, por favor. Eu também li o texto, tive uma impressão também um pouco parecida com a da Roberta, né, no sentido de que ele sustenta uma visão anti-autoridade, anti-marxista, mas eu vejo também um lado bem positivo. Eu vi uma coisa bastante positiva no texto, que é o seguinte: ele rompe com o mito da neutralidade, né? Ele rompe com o mito da neutralidade, porque ele, no início do texto, ele começa dizendo que a teoria tradicional, que prevê aquele distanciamento entre o sujeito e o objeto, quer dizer, o pesquisador e o seu objeto, foi levada como herança para as ciências sociais, né? Então, quer dizer, quis ele dizer que o cientista social tende a aplicar nos seus métodos de pesquisa a mesma forma de distanciamento do seu objeto que acontece nas ciências naturais, né? E aí ele diz que, ele defende no texto que isso é impossível, porque todas as pessoas, ainda mais nas ciências sociais, são indissociáveis da atuação dela como cidadão, com suas convicções políticas, religiosas, enfim. Então, por isso, ele defende a ideia de que a teoria crítica
deveria partir dessa autoconsciência do indivíduo de que ele também integra um todo social e que ele não pode se apartar disso. Então, sob esse ponto de vista, eu achei bastante positivo o texto, que quer dizer que não tem cinismo, né? Não tem cinismo. Não existe como o sujeito se apartar do objeto de uma maneira completa, né? Agora, se ele deve se envolver no nível de profundidade que o texto sugere, aí eu já tenho lá minhas reservas. Mas eu fiquei com uma impressão, com essa impressão. Só isso. Excelente, excelente, Gabriel. Eu estou anotando aqui que aí eu vou fazer uma rodada de explicação também junto com o Gabriel Rezende. Vamos ouvir agora quem levantou aqui na ordem que apareceu para mim. O Yuri, depois Eduardo Figueiredo, Sérgio, Diogo e o Márcio. Bom dia a todos. Só acrescentando ao que os colegas falaram, né? Uma coisa que eu achei bem interessante nesse artigo, né, que é o artigo seminal, assim, né, que inaugura essa forma de pensar, essa teoria crítica, principalmente quando ele tem uma passagem que ele vai até em Kant, que ele fala da crítica da razão pura e fala dessa afinidade transcendental. Então, eu achei isso uma parte muito interessante da teoria crítica, no sentido de que ela é uma teoria emancipatória. Porque se você está dentro de um pensamento da teoria tradicional, esse pensamento é parcial, ele não consegue englobar o todo. E a teoria crítica, a partir do sujeito, pelo que eu entendi, que se pensa no mundo, né, o sujeito que consegue ver de onde a teoria dele está saindo, de onde essa racionalidade dele, que ele achava que era apenas causal, está saindo, ele acaba dentro da teoria crítica, ele de certa forma se emancipa quando ele pensa, quando ele faz esse método do crítico. Então, eu achei muito interessante, principalmente nesse ponto. Excelente, Yuri. Obrigado. Edu, diretamente de Teresina. Fala, professor. Fala, pessoal. Tudo bem? Eu só queria fazer uma partezinha, uma coisa bem simples, mas é que me chamou a atenção, achei bastante interessante, né? Quando, no texto, o autor, ele coloca aquela questão de que, para o estudo da própria sociedade, o homem ele está incluído dentro do próprio objeto de estudo, ou seja, ele rompe com aquele esquema sujeito-objeto, né? Ele também acaba rompendo, consciente ou inconscientemente, eu não sei dizer, talvez professores possam esclarecer, ele rompe mesmo com os metafísicos, né? Rompe radicalmente. Tanto com a metafísica naquele sentido aristotélico tomista, né? Que acredita em verdades ontológicas, em existência do próprio ser e tal, quanto a própria metafísica aquele paradigma epistemológico, né? Da metafísica da modernidade, que trata das questões sob um ponto de vista epistemológico, no sentido gnoseológico, né? De que existe esse sujeito que, na verdade, apreende toda interpretação do objeto em si, não se coloca, não existe nada fora desse sujeito. Ele traz bastante, né, essa posição antipositivista, essa posição antimetafísica para dentro do próprio estudo da sociologia, que era algo que era estranho tanto ao método comparativismo weberiano, quanto ao próprio positivismo de Comte e Durkheim, né? Aí eu queria saber essa questão, professor, se ele realmente, né, provocou essa ruptura, e se ele provocou essa ruptura, se isso foi uma coisa intencional, uma coisa pensada, uma coisa dirigida. Beleza, Edu. Sérgio, por favor. Horkheimer, ele é da Escola de Frankfurt, então, portanto, a influência, né, percebi isso, né, e é da própria escola, a influência do marxismo, né, a gente percebe a questão da dialética material histórica, né, na pré-compreensão, né, do sujeito cognoscente, ou seja, a questão não está tão somente no objeto, mas também no próprio sujeito imerso naquela sociedade. Ele traz a questão de Durkheim, né, que ele estabelece a partir de conceitos abstratos. Marx tinha outra abordagem, ele extraía do objeto.
ele fazia uma análise, ou seja, por exemplo, a questão do trabalho, quando Marx estabelece uma categoria, ele fala o seguinte, que o grego, por exemplo, ele não poderia falar ainda do que seria trabalho, porque haveria tão somente, como categoria, tão somente o trabalho escravo, né? Havia tão somente a escravidão. E o modo de produção, ao longo do tempo, ele vai mudando, trabalho feudal, até que você consegue, ao longo do tempo, estabelecer um conceito, que é essa categoria que é trabalho. Você extrai da própria realidade social. E o texto ele traz isso para a gnoseologia, essa questão entre uma teoria que está imersa, né, que se estabelece imersa dentro de uma realidade, e uma teoria crítica, que percebe que existe essa questão social permeando também o sujeito cognoscente. Então, são essas impressões que eu tive, senhores. Cara, brigadíssimo, Sérgio. Excelente. Diogo. Bom, professor, boa tarde a todos. Quer dizer, quase boa tarde, né? Professor, assim, algo que de fato me chamou a atenção desse texto e que eu compartilho muito com a base que o Eduardo utiliza, ele já tinha explicado em outro encontro de outra disciplina as bases filosóficas dele, das quais eu compartilho, de fato. E esse trecho trouxe uma questão curiosa, que é a não vinculação aos mecanismos históricos, né? Quer dizer, o Marx ele acabava vinculando, nós éramos consequência de uma historicidade inteira, e como mudar essa arena de debate se essa arena foi construída pelo próprio inimigo, é mais ou menos isso. E aí o Horkheim, pelo menos naquilo que eu pude interpretar, ele diz que o fato de nós sermos, e aí o Marx leva aí essa historicidade para a questão econômica, né? É de que esses fatos econômicos isolados eles não constituem a medida que possa avaliar a comunidade futura. Então, quer dizer, isso para mim é uma conclusão importante. Não há essa fatalidade histórica de que nós estamos submersos dentro de critérios construídos dentro de uma arena de inimigo, na ocasião da burguesia econômica, aquele negócio todo. Isso não significa dizer que nós estamos fadados a esse fatalismo. Quer dizer, existe a possibilidade de nós moldarmos a sociedade futuramente sem precisar do perfeccionismo, ou seja, dizer como que deve ser essa sociedade para que ela seja uma sociedade ideal. Quer dizer, se dar de maneira anterior ao estabelecimento dessa sociedade. Era essa a minha contribuição, professor. Excelente. Excelente. Obrigado. Valeu, Diogo. Vamos agora com o Márcio Carcará, depois o outro Diogo, daí finalmente a Gabriela, uma mulher aqui para representar, porque só a Roberta falou e a Gabriela agora. Bom dia, professor. Bom dia, colegas. Fala, Márcio. Eu reitero as considerações trazidas pelos colegas e eu acho importante também contextualizar como é que surge a escola de Frankfurt, né? Após a crise de 29, a derrocada econômica das economias liberais, a ascensão do nazifascismo, o próprio início da Segunda Guerra Mundial, ou seja, o mundo em crise, né? Então, se o mundo em crise, havia necessidade de se repensar o que a filosofia havia construído até aquele momento e se utilizando das categorias filosóficas recém-surgidas, e aí eu incluo a psicanálise como forma de pensamento e a importância das considerações do Freud de trazer o inconsciente. E eu discordo da colega Roberta quando ela vê essa questão da destruição da família e esse questionamento da autoridade. Eu acho que é justamente o contrário, é a percepção que aquele mundo que existiu no século XIX, século XVIII, ele vai deixar de existir. E aquelas novas formas de ciência, a psicanálise, o existencialismo, essa recém-surgida, acaba influenciando a escola de Frankfurt. Então, acho que, para além das considerações do colega acerca do texto, acho que é importante também trazer como a própria escola de Frankfurt surgiu. Acho que era isso que eu tinha para acrescentar. Obrigado, Márcio. Na nossa fala a gente vai falar um pouquinho disso. Diogo Thompson.
Foi até bom o Márcio ter falado antes, porque eu ia tocar nesse ponto, né? Eu acho que quem leu o texto do Horkheimer lá em 37 não deve ter entendido muita coisa, ou pelo menos deve ter tido uma dificuldade muito maior que a gente, que consegue ler o texto entendendo o que foi a escola de Frankfurt, né? Quem tem a referência. Me parece, esse texto é bem fundante mesmo ali da escola de Frankfurt, principalmente do período em que ela foi liderada pelo Horkheimer e pelo Adorno, né? Mas tem um ponto que eu acho que toda a construção dele é feita, que é para mostrar que o estágio da ciência, da teoria tradicional até o momento, estava levando o mundo de volta à barbárie, né? Você estava, ao invés da teoria ter levado a gente para um caminho civilizatório melhor, a gente estava voltando a um estágio de barbárie. Tem muito a ver com o período em que ele escreve, que é o período do fascismo e do nazismo, do crescimento dessas coisas. E o que ele propõe é bastante interessante, e depois para frente vai ser melhor desenvolvido e fica até hoje, que é a ideia de se fazer uma teoria considerando que o teórico, o sujeito como inocente, ele não é desinteressado quando ele faz uma teoria, ele parte daquilo do objeto estudado, e isso influencia, obviamente, na teoria. O que eu acho bastante interessante, que apesar das críticas que ele faz, né, ao positivismo, ao idealismo alemão, ele diz em algum momento que você tem que usar a teoria tradicional, as ciências tradicionais, de uma certa forma como um insumo para que faça a teoria crítica. Então, assim, não é uma rejeição completa do iluminismo, né, mas é uma tentativa de você fazer um approach ali diferente do que era feito até então. E duas coisas que são interessantes, talvez paralelas, ainda estava, como eu disse, ainda é um texto meio incipiente. Ele traz a ideia, primeiro, da comunicação, que é uma coisa que ele vai trabalhar mais para frente, né, da importância da comunicação, como de teorizar a comunicação, né? E também ele aponta que o interesse da teoria crítica deve ser a transformação da sociedade. E isso eu acho que também é alguma coisa que vai ficar para adiante, que depois vai ser melhor desenvolvido, mas que é ali uma certa ruptura. Não é o que interessa são as relações entre sujeito e objeto e como eles transformam na prática a sociedade. Aí ele menciona rapidamente o cultural sendo determinado pelo econômico, coisas que depois ele vai atrapalhar mais adiante. A Escola de Frankfurt vai introduzir a ideia de indústria cultural e etc. mais adiante. Mas o texto me parece bem fundante, mas como eu disse, é muito mais fácil eu ler ele agora, que eu tenho um background do que foi a Escola de Frankfurt do que, por exemplo, em 37. Acho que quem leu isso em 37 deve ter tido um pouco mais de impacto aí do que a gente. Não entendeu nada, né? Exatamente. Não é à toa, bom esse ponto, a gente vai voltar nessas coisas com calma, mas não é à toa que o movimento estudantil odiava o Adorno, né? E o Horkheimer, de 68. É difícil de entender. Marxista conservador, um pouco estranho. Mas depois a gente volta nessa parte que é muito instigante. Gabriela, por favor. Obrigada, professor. Na verdade, eu só queria fazer um comentário /dúvida, instigar assim, um aprofundamento da questão. A Roberta, ela tinha falado que o autor, em algum aspecto, ele instigaria a questão de desinstituição de instituições como família, como religião. E eu fico pensando, né? Claro, depois de toda a discussão aqui, não se prega, na verdade, a quebra total com a teoria tradicional, mas, na verdade, uma análise crítica dela. E aí eu fico pensando, ok, uma análise crítica, mas qual que é o limite? Qual que seria o limite dessa ruptura, sabe? Para não levar ao caos, assim, ao caos do que eu digo, por exemplo, se tem uma completa ruptura e chega ao que não, na verdade, seria o ideal, porque, querendo ou não, a instituição de alguns parâmetros é um guia ali para se chegar onde quer, quando você está instituindo ali questões, né, premissas para toda a sociedade. Por exemplo, quando
você quer guiar, em Hobbes, com Leviatã, você cria ali algumas figuras para guiar as pessoas para um caminho. Querendo ou não, vai ali para um aspecto um pouco mais metafísico, mas é necessário para você ir para onde quer, entendeu? E aí, a minha dúvida é, assim, qual o risco e qual que é o limite de quebrar todas esses nortes? O que seria bom e o que não seria bom, sabe? O que se manteria e o que não se manteria? Ok, vamos se repensar a ideia de família, mas qual que seria ali o limite da ideia de família, sabe? Para não se chegar a um caos. Aí, ok, ter incesto? Aí é essa questão assim, que eu coloco para debate. Só para a gente... Pode falar, eu vou só pegar um livro aqui. Pode falar que eu estou ouvindo. Existe um livro de Horkheimer que tem um capítulo desse livro que se chama A Gênese da Teoria Crítica. E o livro se chama A Imaginação Dialética. Aí, nesse livro, ele tem a seguinte passagem, eu abro aspas agora, certo? A monogamia na sociedade masculina burguesa pressupõe uma desvalorização do prazer oriundo da mera sensualidade. Por isso, só a vida sexual dos esposos é envolta em mistérios perante as crianças. Mas de todo o carinho dispensado à mãe pelo filho, tem então que ser banido estritamente qualquer elemento sensual. Ela e as irmãs têm o direito a sentimentos puros, a imaculada devoção e estima. A forçosa distinção exigida pela própria mulher e, mais ainda, defendida enfaticamente pelo pai, entre a entrega idealizada e o desejo sexual, entre o pensamento amoroso e o simples interesse sexual, entre o afeto etéreo e a paixão terrena, constitui uma raiz psíquica na existência cindida por contradições. Se o indivíduo, sob a pressão das relações familiares, não aprende a reconhecer e respeitar a mãe na sua existência concreta, isso é uma tradição que precisa ser repensada. Então, quem disse que ele era pedófilo é um autor, né, que vocês devem conhecer, Olavo de Carvalho, que é um cara da direita, né, radical, que afirma que Horkheim, nesses textos, ele teria sido Gente, ele teria feito agora deixa eu Tá. Eu quero fazer uma intervenção aqui, porque eu tô um pouco preocupado com o rumo da discussão, e assim, Olavo de Carvalho, a gente não vai nunca ler nem discutir nesse grupo, tá? Nunca. A gente está discutindo aqui, e aí eu queria pedir que a gente seguisse a leitura dos textos que a gente está passando, dos clássicos, para a gente enfrentar essa discussão. Por exemplo, essa discussão de incesto e tal, não tem nada a ver com o texto, nada a ver com o texto. Assim, nós temos aqui 1h20, é um tempo super curto para discutir um texto seminal e complexo, que tem aí quase 80 anos, não é fácil tirar as camadas que tem aqui, tem a ver com a história do marxismo, com o diálogo com Weber, com Simmel, com a sociologia alemã, funda Marx, funda Habermas, a virada para o direito, tem nada a ver com incesto. Então, isso aqui eu queria bloquear essa discussão aqui de verdade, porque aqui a gente, assim, nunca mais vamos ler Olavo de Carvalho, nem nada desse talante aqui nesse grupo, pelo amor de Deus, tá bom? Aqui nós vamos ler os textos passados e, se for, quem quiser se aprofundar e ler comentaristas, lê os comentaristas sérios, tá? E nós não vamos voltar nessa discussão. Eu vou só responder a questão da Gabriela, que era o limite do que... Então, assim, esse negócio de que tem que acabar com todas as instituições, isso é tudo uma tremenda bobagem, nenhum deles falou nada disso, tá? E aí, com isso, a gente encerra essa discussão. Eu vou pegar aqui a próxima intervenção do meu querido amigo Ademar Costa. Um prazer te ver aqui. Por favor, cara. Uma alegria minha estar participando aqui do grupo, né? Eu acho muito rico nesse texto como ele vai mostrando os rompimentos, né?
primeiro, o rompimento ali da modernidade, que rompe a ideia de indivíduo e natureza. E aí depois, lá no final, ele vem demonstrando o rompimento do capital e do trabalho, quando ele descreve ali o cenário, né, dos investidores que não estão mais ali no chão das fábricas, não estão mais gerindo as fábricas, mas que gere algo, né, muito maior, que aliena, né, talvez um pouco ali do que vem de alienação. E nessa sucessão de rompimentos, tem um trecho aqui que ele fala como que eu posso dizer, quase que uma função social de contrato, que ele fala que é justamente a manutenção do Estado e da circulação, né, de mercadorias, da circulação da economia. Isso é um ponto que me chama muita atenção. E, ao final, como ele vem descrever, como ele vem apontar a teoria crítica não como uma teoria de afirmação, não dizer a teoria crítica é isso, mas a teoria crítica não é aqui, não é aqui, não é aqui. Como ele, talvez por ser um texto inicial, isso eu não tenho conhecimento, aqui eu estou pensando, ele joga essa bola para cima, né? Olha, a teoria crítica não é isso, então vamos ver o que ela é. E aí, possivelmente, depois fechada por outros autores. Mas, assim, nessa primeira impressão, nessa primeira aproximação, é a primeira vez que eu leio, né, diretamente aqui, foi esses pontos aí que mais me chamaram a atenção. E um finalzinho aqui, se eu puder ler um trechinho, e isso me traz muito o que a gente vive muito na nossa sociedade moderna, quando ele vem e fala eu até li esse trecho para minha esposa, que é psiquiatra, ela falou, isso eu tenho que levar para a clínica. Cadê? Você não deve ganhar uma discussão em casa com a esposa psiquiátrica. Não, na pior das hipóteses, ela fala que vai me medicar. Ela fala, eu posso te internar, então eu fico calado. Melhor. Desse jeito, ó. Onde a unidade entre disciplina e espontaneidade desapareceu, o movimento se transforma num assunto para a sua própria burocracia, um espetáculo que já entrou para o repertório da história recente. Esse rompimento entre disciplina e espontaneidade, quando ele fala que desaparece, ou seja, entre o querer fazer algo e o realmente realizar algo que diga respeito à própria vontade, à própria satisfação, isso é mais ou menos o que a gente vê hoje na modernidade, né? Talvez extrapolando um pouco, como ele rompimento entre o capital e o trabalho, quando se diz hoje de uma terceira onda de dissolução do trabalho com os aplicativos, talvez seja a exasperação disso, né? Desse rompimento entre espontaneidade e disciplina. Obrigado. Excelente. Vou pegar agora a última inscrição, que é o Adejuan, daí a gente faz uma rodada nossa, né, Gabriel? Adejuan, por favor. Sebastião, vou ser bem breve, até porque os colegas já abordaram bem, até ia falar mais, mas aí como fim por último, fui riscando aqui. Só fazer 5 pontos bem rápidos. Primeiro, eu vi uma relação muito forte do texto, primeira vez que leio, com o pensamento complexo de Edgar Morin, né? Aquela razão complexa dele, que ele aborda, essa questão da interdisciplinaridade, essa questão de você não ter de não ter essa binariedade. Bom, vi no texto uma crítica, obviamente, até pela linha de pensamento bem forte ao contratualismo clássico, né? Especialmente ao egoísmo natural de Hobbes, né? E a liberdade do vazio, como de Kant, como se refere Hegel. Bom, esse pensamento tradicional que ele descreve me lembra um pouco que hoje a gente tem muito na tecnocracia, né? E aí a gente pode levar para vários pontos, inclusive
enfim, negacionismo, né? Quando você não consegue identificar toda a complexidade que as relações sociais nos traz, você tem algum problema, inclusive, de identificar o problema e, inclusive, de achar uma solução ao problema, porque na sua cabeça o problema não existe, você não tem como saber como é que você vai lidar com aquele problema. E aí o último, que até que tem a ver com o que o Ademar acabou de falar, que é uma teoria aberta, né? Me pareceu uma teoria aberta, porque ele não nega que da teoria crítica pode aparecer alguns universais, né? Essas questões de universalidades, mas que ela, se tornando universal, ela vai ser um objeto, né? Ela vai ser um objeto da própria teoria crítica, né? Numa ideia de uma retroalimentação constante desse objeto no pensamento crítico. Bom, era isso, professor. Show de bola, Derruan, obrigado. Vamos então, agora a gente juntou aqui uma série de pontos. Quer começar, Gabriel? Quer que eu comece? Pode começar você. Eu ia só dizer, Bachu, na verdade, as perguntas e as intervenções foram muito cirúrgicas, né? Elas foram bem nos pontos mesmo do texto, assim. E eu acho que, de alguma maneira, a gente tem uma comunhão de leitura, assim. O que eu chamaria atenção, puxando um pouco a sardinha assim, para o meu lado, alguns pontos que eu gostaria de destacar assim, rapidamente, mais para a gente continuar debatendo do que para explicar o texto, de maneira geral, né? Eu acho que a gente viu muito bem que o texto ele ocorre num certo contexto, né? Esse não é o primeiro texto importante do Horkheimer, né? Talvez seja importante dizer isso. É o primeiro texto, eu posso estar enganado, mas acredito que é o primeiro texto que ele chama isso de teoria crítica. O termo que ele utilizava nos textos anteriores, no discurso, por exemplo, em que ele assume a diretoria do Instituto, é materialismo, né? Então, aqui já vai haver uma pequena mudança que eu acho que é importante ter uma ideia. Assim. O que é um dado curioso, eu acho, do texto? Ele tem um estilo de escrita e de agir na esfera pública que é bem característico assim, de outras gerações da teoria crítica, né? Que é um estilo que eu chamaria de polemista. Se a gente lê os primeiros parágrafos do texto, dá para ver que ele ataca todo mundo, na verdade. Todas as grandes posições filosóficas que existiam no período, e não só as duas grandes posições que ele criticava anteriormente, que era o positivismo, acho que alguém falou isso, o Eduardo, e variações metafísicas baseadas no positivismo, né? Aqui ele está, na verdade, ele está atacando quase todo mundo. Além dos positivistas, ele está atacando basicamente os fenomenólogos, né? Ele está falando que o Russell está fazendo a mesma coisa que os teóricos tradicionais, ele está atacando os neocantianos, lembrando que ele também estudou com os neocantianos de Frankfurt, ele fez uma tese sobre Kant. Então, alguns elementos para a gente pensar. Mas há um dado que eu chamaria atenção para a gente começar a discutir, que é o seguinte: esse texto, o Bachur ele pode depois falar um pouco melhor do que eu, mas ele tem uma tonalidade afetiva, assim, ele tem um tom que é bem diferente do que a gente vai ver na década seguinte, né? Logo depois da guerra em si. Que vai ser um tom bem mais pessimista, né? Esse texto ainda ele tem uma certa ligação bem clara assim, com o esclarecimento e digamos assim, a radicalidade do esclarecimento, né? Das teorias esclarecidas. Mas há um ponto que eu estou aqui girando ao redor e que eu não cheguei até agora, era que se a gente pega o elemento que parece ser bastante problemático para ele na teoria tradicional, obviamente vocês foram muito bem, né? Quer dizer, essa ideia de que a teoria tradicional ela é, de alguma forma, parcial, ela se dedica a um setor da sociedade, ela perde essa visão do todo e ela perde a visão de que ela está inserida socialmente, né? O que eu chamaria atenção é que, na verdade, ele está dizendo isso porque ele tem diante dos olhos um desenvolvimento específico na história da filosofia, que é o que a gente chama de formalização. Cerca de 20, 30 anos antes desse texto, um pouco mais, houve um movimento na tradição filosófica
que vai inaugurar o que a gente chama depois de filosofia analítica. O Frege, que é um grande matemático e lógico alemão, né, ele inventa nesses anos o que a gente chama de cálculo proposicional. Não sei quem teve disciplina de lógica na faculdade e tal, mas é nesse período que ele inventa uma espécie de algebrização do raciocínio. E por que isso é importante? Porque, segundo essa tradição, essa formalização ela tinha um poder expressivo maior do que qualquer linguagem natural. Ou seja, eu poderia explicar tudo o que estava acontecendo, todos os setores parciais da sociedade, digamos assim, baseado numa espécie de formalismo. E o que o Horkheimer vai dizer é o seguinte, olha, tem uma coisa errada nessa tradição moderna que vem desde do esclarecimento, ou mesmo antes, né? Porque aqui, na verdade, a fonte é o Descartes. Ele vai dizer, olha, essa filosofia ela tem uma tendência para emancipação, mas, ao mesmo tempo, ela desvia e ela tem uma outra tendência para formalização, para gerar conceitos abstratos. E, curiosamente, esse desenvolvimento vai ser muito importante também, essa matematização do raciocínio, ela vai ser muito importante para os economistas neoclássicos. Há um movimento muito paralelo aí, na verdade, né? Os neoclássicos, diferente do Adam Smith e tudo mais, se a gente pega o Walras, por exemplo, que é um economista suíço, a gente vai ver que a matemática que baseia os argumentos é uma matemática das funções, né? Ou seja, se torna muito mais possível substituir as singularidades dos indivíduos por variáveis, né? No fundo é isso, né? Há uma perda geral da singularidade e uma perda geral de uma categoria que aparece pouco nesse texto, mas que é importante para o Horkheimer, que é a categoria de sofrimento. É uma categoria que ele vai tirar da filosofia alemã do século XIX, né? E que é muito importante, que vai juntar com essa tradição psicanalítica que a gente estava falando. Então, eu chamaria atenção para isso, por uma razão, e aqui eu encerro a minha primeira participação, né? Se vocês notarem, a crítica que o Horkheimer dirige a essa ciência, ela é bem diferente de outras críticas que vão surgir depois. O Horkheimer, apesar dele ler a origem, ou seja, apesar dele estar tentando mostrar que a ciência tem um pano de fundo social, ele não está dizendo, ele não está desenvolvendo um argumento de tipo idealista, como a sociedade é produto do que a gente pensa que é a sociedade. E isso é muito decisivo para um argumento de filosofia política, que ele mostra uma certa desconfiança com a classe operária. Não sei se vocês notaram isso no texto, mas ele aponta que a tarefa da teoria crítica não é reconstruir o que a classe operária acha que é certo ou que é errado. E eu acredito que essa é uma das razões, professor Bachut, pelas quais o pessoal não gostava muito do Horkheimer em 68. Além, obviamente, da questão da liberação sexual, né? Mas eu acho que esse é um elemento importante, porque, no fundo, essa tradição ela vai ser acusada de um certo elitismo, porque a teoria crítica ela consegue planar mesmo por cima, digamos assim, dos interesses da classe operária ou dos interesses de um sujeito revolucionário por excelência, né? Seja ele a classe operária ou seja depois, digamos assim, em outras tradições de pensamento, o colonizado, a mulher, por exemplo, né? Eles vão conseguir, de alguma forma, manter uma certa distância em relação dessa ideia de um privilégio de acesso às mazelas sociais, digamos assim. E aqui eu encerro a minha primeira participação. Não, excelente, Gabriel, obrigado. Acho que é um bom gancho para eu pegar o que eu gostaria de falar para vocês. Vou fazer uma fala aqui. Acho que o Gabriel pegou aí... Vocês pegaram vários dos aspectos principais, né? Relação sujeito-objeto, o fim da neutralidade. Gabriel deu essa visão. Eu vou mostrar, então, adicionar mais uma camada de complexidade nesse texto aqui, né? Pegando de uma anedota para começar essa história, que me foi contada pelo Roberto Schwartz, um dos principais críticos literários brasileiros, que esteve com o Marcuse, quando o Marcuse estava internado, pouco antes de morrer, sobre Eros e Civilização.
Eros e Civilização é o livro que desencadeou essa reação, Roberta, de leitores da direita que não interpretavam isso, né? Naquele momento, Marcuse escreve um livro que é uma crítica ao Freud, em defesa da liberação sexual, e esse vira um livro, é de 56, mas é um livro que as pessoas andavam debaixo do braço em Paris, em 68. É um livro que tem a ver com a revolução sexual, que era desenvolver uma nova sensibilidade e tudo mais. Não tem nada a ver com pedofilia, mas tem a ver, sim, com sair de uma sociedade patriarcal, dominada pela figura do macho, do falo, né? E aí o Roberto Schwartz, que é um dos principais intelectuais brasileiros vivos, visita o Marcuse no leito do hospital e pergunta: mas por que nesse livro você não fala de Marx? Esse livro é todo marxista, por que você não fala de Marx? E ele responde: porque senão ninguém lê. E esse motezinho eu queria pegar para dar uma visão geral do que é isso aqui. O que é teoria crítica? É um apelido que ele inventou para o marxismo para não chamar de marxismo, para não viciar a discussão, né? Vocês mencionaram que ele está num contexto aí, pegando um pouco do que o Márcio Carcará falou, do contexto que fala, tem Hitler, tem a crise de 29, tá, mas e o outro contexto? Você falou do contexto da direita, mas e o contexto da esquerda, que não é melhor? Stalin e uma interpretação totalmente dogmática do Marx. Então, e aí, pessoal, nesse nosso exercício aqui de grupo de pesquisa, tem uma coisa de ler autores clássicos, que é vocês se aproximarem e se distanciarem. Tem que fazer esse exercício toda vez que estiver lendo. E esse é o primeiro exercício. Você vê assim, o que ele está falando naquele contexto e o que eu aproveito hoje para a gente não fazer mediações equivocadas, né? Então, por exemplo, mencionada pelo Olavo de Carvalho sobre pedofilia, não é uma discussão dos anos 30, né? Obviamente, não é uma discussão dos anos 30. Em 33, 37, que ele escreveu isso aqui, 33 ele funda, 37, qual o contexto? O contexto é o da direita, né? É a ascensão do Hitler, prenúncio de uma guerra mundial, de um lado, e do outro lado é o stalinismo instrumentalizando Marx, né? Instrumentalizando Marx. Isso acontece com alguns filósofos, com poucos, né? Mas o estado total do Hitler, às vezes é imputado ao Nietzsche, às vezes é imputado ao Hegel, né? Então tem, até hoje na Alemanha, eu quando fiz o pós-doc lá, a minha professora tinha uma certa resistência a estudar Nietzsche. Heidegger foi um apoiador aberto do nacionalsocialismo, né? E, então existe um pouco esse ranço, e o Marx pela esquerda. E era namorado de uma judia, né? Pois é. Arendt. É isso. Mas o ponto principal aqui, que eu acho que vocês têm que ver, que pode surpreender, que é o principal inimigo dele aqui, quem é? É o marxismo tradicional. Ele está batendo na teoria tradicional. Mas o que ele está desfazendo tudo é o marxismo da Segunda Internacional. Como é que é esse marxismo da Segunda Internacional? Ele pega o Marx e fala, tem que fazer teoria da revolução, com base no manifesto. Eu trabalhei com vocês, com a turma do doutorado 18 Brumário, para mostrar que tem um outro Marx menos dogmático, que é muito mais interessante. Mas esse livro aqui, Teoria Tradicional e Teoria Crítica, ele é visto como manifesto da Escola de Frankfurt. Aí, o pessoal que falou que queria ler mais sobre a Escola de Frankfurt, esse livro é bom, do Wiggershaus. Tem toda a história da Escola de Frankfurt. Dá um print aí, quem quiser. Esse. Leiam, é um catatauzinho. Mas esse livro é um outro manifesto, e o que ele faz nesse outro manifesto? Ele tira as bases do primeiro manifesto do Marx, de 1848. Então, é um marxismo sem teoria da revolução, sem teoria do partido, sem luta de classe. Continua sendo marxismo? Continua sendo. Olha como é mais difícil do que parece responder esse tipo de questão. E ele traz um troço metodológico, mais de sociologia do conhecimento, de como o conhecimento é feito na sociedade,
E aí ele não quer, ele quer de fato recusar esses aportes do que ele chama de teoria tradicional, que num rótulo muito geral a gente poderia chamar de positivismo, mas de maneira muito larga, né, como um estabelecimento de causalidades lineares, uma relação neutra, sujeito-objeto. Bom, isso nas ciências sociais vem de uma importação de uma das principais teorias da biologia, que é Darwin, que é a principal inspiração do Marx quando ele está escrevendo o Capital. O primeiro volume do Capital é dedicado ao Darwin. Ele quer dedicar ao Darwin, o Darwin agradece e fala, não me coloca na dedicatória, não precisa, eu me sinto já suficientemente homenageado. Então, e aí esse texto, ele fala o seguinte, vamos recuperar o Marx, mas sem dogmatizar o Marx. E eles fazem uma coisa que era inédita nesse período, que é você separar o diagnóstico da sociedade capitalista de um programa de ação política. E é por isso que o movimento estudantil e o movimento trabalhista olha esse pessoal de Frankfurt e fala, são uns snobs, uns ricos metidos à besta, porque não estão preocupados com a luta de classe real aqui. Eles falam, na verdade, o que eles querem salvar é Marx como a potência crítica, potência de análise da sociedade. Porque o Marx está se perdendo, porque está dogmatizado pelo stalinismo. Então, para fazer isso, eles tiram o Marx da onde? Da economia. Né? Qual que é a discussão na Segunda Internacional? Nesse período, a gente tem uma internacionalização do pensamento marxista dogmático, que é sempre associado a um partido. Se vocês pegarem o livro do Lukács, História e Consciência de Classe, é o maior exemplo disso. Né? Ele faz um livro militante do stalinismo. Né? Então, era muito marcado assim, a Rosa Luxemburgo estava vinculada a Liga Espartaquista dentro do Partido Marxista Alemão. Né? Então, você tem Liebknecht, você tem vários, Kautsky, Bernstein, tinha um pessoal dizendo o seguinte, é melhor a gente melhorar um pouco o capitalismo com direitos sociais do que ficar esperando a revolução. E tinha uma turma do quanto pior, melhor, que não, vamos esperar piorar, porque aí a revolução é inevitável. Essa é a discussão do marxismo. O Horkheimer e o Adorno, eles olham esse troço e falam, gente, isso não vai a lugar nenhum. Marx não é isso aqui. A gente tem que... Os inimigos são outros agora, essa revolução. Tanto que o Adorno, no último livro dele, A Dialética Negativa, a frase de abertura é que a filosofia permanece em vida, embora seu instante de realização tenha se perdido. Esse instante de realização está nas teses sobre Feuerbach do Marx, que ele fala assim, os filósofos só cuidam de interpretar o mundo, trata-se de transformá-lo. A transformação do mundo é a realização da filosofia. Né? Isso está até hoje lá na Universidade Humboldt de Berlim, é a frase de abertura. E o que o Horkheimer está falando é o seguinte, olha, não dá mais para transformar o mundo. Então, que é um pouco na linha do que o Gabriel falou. Né? Nesse texto de 37, eles estão organizando um programa de estudos. Na Dialética Negativa, em 66, né, depois do Hitler, depois de todos eles terem tido que fugir da Alemanha, de viver nos Estados Unidos, escrever tudo lá, ele diz, olha, esse negócio de transformar, de realizar a filosofia, que seria fazer a revolução, está definitivamente perdido. A gente tem que interpretar o mundo. Então, esse é o primeiro movimento político que eu queria que vocês pegassem do que é a Escola de Frankfurt. É um marxismo não dogmático que rejeita a principal característica do marxismo até então vigente, que é a luta de classes e engajamento revolucionário. E eles fazem isso para liberar o marxismo desse negócio da base econômica. E eles falam, vamos discutir outros campos da sociedade. Né? Então, por exemplo, eles discutem Kant, Hegel. Os marxistas da Segunda Internacional não discutem filosofia antes do Marx. Né? E aí a Escola de Frankfurt vira um grupo de trabalho interdisciplinar que passa a discutir diversos temas da sociedade. Então, Adorno e Horkheimer ficam mais com a filosofia. Né? Então, eles têm textos sobre Husserl, Heidegger, Nietzsche, sobre Hegel, sobre Kant. Então, eles pegaram o que vinha, né, antes e depois do Marx. O Marcuse, ele pegou a psicanálise e o Weber, e a sociologia. Então ele falou, e esse é um outro traço muito característico.
o marxismo dogmático só estudava textos e autores marxistas. E esses caras falavam, não, a teoria crítica ela tem que incorporar as tradições, entre aspas, conservadoras. É isso que vai fortalecer o pensamento crítico. É você dialogar com o outro e incorporar o que ele tem de bom. O Walter Benjamin vai para a literatura, ele estuda o Baudelaire, o Kafka, estuda o Proust, estuda arte, estuda pintura, vai para um lado da estética que nenhum marxista nunca tinha falado que isso tinha alguma coisa a ver. Estuda a estrutura do romance, com exceção do Lukács. E o Franz Neumann estuda o direito, né? Estuda o direito. Então você tem um programa totalmente interdisciplinar que não estava estudando as contradições necessárias entre forças produtivas e relações de produção lá do manifesto. Eles estavam estudando filosofia, arte, literatura, psicanálise, psicologia e o direito. Então tem um monte de coisa que eles estavam estudando. Eu vi que tem mais uma mãozinha levantada, eu já dou a palavra aqui, vou só dar uma juntada aqui tudo. Então, isso era muito inusitado. E aí, um pouco do que eles falam, né, de não superar a teoria tradicional, mas incorporar, o Adorno, quando vai para os Estados Unidos, ele tem esse livro aqui, esse estudo, está no alemão, mas está em inglês, é o Estudo sobre a Personalidade Autoritária. Que eles fazem pesquisa empírica. Com a capa, professor, por favor. Não, a capa está em alemão. Mas o texto tem em português e tem em inglês. O que eles fazem? Eles pegam... esse aí que o Ademar está mostrando. Eles pegam esse método de survey e de pesquisa empírica típico da teoria tradicional e falam, vamos usar na teoria crítica. Vamos entender quais são os valores que formam uma personalidade que a gente poderia designar como autoritária, que explica, por exemplo, o surgimento do nazifascismo, né? Que também era algo que os marxistas tradicionais não estavam falando, né? Então, isso é um pouco, pessoal, para mostrar como é inusitado o que esses caras têm a dizer. E disso que vai sair o Habermas. Eles culminam no movimento estudantil de 68, né? Adorno morre ali em 69, e aí a teoria crítica se desfaz, mas antes disso, ele recusa o Habermas como aluno, porque ele acha o Habermas radical demais. Então, a gente tem um pensamento de matriz marxista... Adorno? Isso, Adorno. Adorno recusa o Habermas como orientando, porque acha que ele é um agitador. Habermas está muito envolvido no movimento, nos movimentos estudantis de 68. Dos anos 60, falando, não vou orientar esse cara não, que ele é muito radical de esquerda. Então, a gente tem o que se chama teoria tradicional, é essa tentativa de naturalizar o conhecimento, e você tem teoria crítica como um marxismo que migra de terreno, sai da teoria do partido, da teoria da revolução, e vem para a teoria do conhecimento, e para outros, se espraia para outros campos das ciências sociais, deixando para trás o que era típico do marxismo: luta de classe, teoria da revolução, teoria do partido. E esse escola de Frankfurt marca um pouco esse período, né, de 1937 a 66, que é a 69, a morte do Adorno, e dali em diante tem uma outra virada que é o Habermas, que a gente vai ver por que isso acaba descambando na teoria do direito nos próximos encontros, né? Então, isso para dar uma geral aqui, pessoal, eu queria abrir para mais intervenções aí, quem quiser falar. Quem que está com a mão? Tem alguém que levantou a mão, não tem? Sérgio, sua mão antiga ou é uma mão nova? Sérgio Ademar. Mão nova, professor. Então, fala. Professor, então, dentro dessas considerações, a gente pode estabelecer que a Escola de Frankfurt, eles utilizaram colocar assim, a forma de análise marxista da realidade, da ciência, da filosofia, porém, há uma ruptura na forma da praxis filosófica. Ou seja, ele não utiliza mais aquela dogmática, vamos colocar em prática.
e a forma como se fosse uma espécie de prognóstico para mudar a realidade, né? Que é aquela crítica de Marx também, não ficar tão somente na análise. E ele acaba que, pelo que essas considerações, que é uma nova praxis. Não, nós não vamos nos meter nisso, nós vamos ficar no campo da análise, né? Trazer a partir de Marx. Poderia ser isso? Essa é a minha interpretação também, de que é uma... Vamos separar a capacidade de analisar a sociedade de um programa prático de intervir nessa sociedade. Porque aí passa por uma discussão do partido, e aí você tem que discutir o socialismo real e tem que se dizer se você está afiliado ou não ao stalinismo. Então, a escola de Frankfurt não faz isso. Se você for olhar os franceses, Sartre foi maoísta, se filiava formalmente a correntes do marxismo chinês, né? Dos anos 50 e 60, quer dizer, é esse tipo de associação que eles não querem. A própria indústria cultural francesa dos anos 50, o cinema especialmente, pegou muito da escola de Frankfurt, né? Godard e os demais, né? A chinesa é uma homenagem ao maoísmo, né? E ele dedica até ao Sartre, né? Que faz isso. O próximo texto que vocês poderiam ler, vamos tentar jogar no grupo, é Capitalismo de Estado, do Friedrich Pollock, que é um outro nome da escola de Frankfurt, que aí é uma inversão total do marxismo, né? Porque no marxismo clássico você tem a base determinando a superestrutura, né? Então a economia determinando o direito e política, e nesse texto, Capitalismo de Estado, eles falam, não, é a política que define a economia e está tudo invertido. Então eles viram o Marx de ponta cabeça, viram o marxismo de ponta cabeça, né? Mas, professor... Oi, Roberta. Uma dúvida que eu fiquei, por exemplo, porque a escola de Frankfurt, né, e essa teoria neomarxista, eu acho que eles tinham isso é uma pergunta, isso não é uma afirmação, não. Eu imaginava assim, que eles tinham a ideia de que, após a Primeira Guerra Mundial e tudo que aconteceu, haveria uma reunião dos proletariados do mundo em relação, contrariamente à burguesia, que isso iria ocorrer, que o proletariado ele terminaria se juntando, ainda que fosse de outros países, entendeu? Então, por exemplo, a ideia era que o proletariado alemão depois iria se juntar ao proletariado francês e para que houvesse uma efetiva luta de classes. Mas isso na prática nunca aconteceu, né? Porque o proletariado terminou se juntando à própria burguesia do seu próprio país para poder combater o proletariado de outros países. Mas essa questão do proletariado, de se juntar e de luta de classes, não aconteceu na prática, é verdade, mas na teoria, quem defendia isso é o marxismo da Segunda Internacional. Rosa Luxemburgo, Kautsky, Lenin. Esses 3 nomes. Se você pegar a escola de Frankfurt, eu fiz isso, eu já fiz isso, procurei os textos do Adorno. Não, tem para não dizer que não tem nenhum, nas obras completas dele, que são 20 volumes, tem um texto no finalzinho sobre luta de classe de 8 pagininhas que ele, sei lá, se ele publicou ou não. A imensa maioria do que Adorno escreveu é crítica literária e crítica de música clássica. O Adorno tem desses 20 volumes, ele tem esses que são os mais lidos, mas o resto é análise de sinfonia e literatura. Tanto que o Adorno detestava jazz. Ele achava que jazz, com esse negócio de improvisar, era bagunçado demais. Música, rock então, acho que ele nem chegou ali a ouvir os Beatles, né? Mas esse troço, o jazz era desorganizado demais, esse negócio é muito espontâneo, não tem nada a ver. O cânone para ele é Schubert e Brahms, né? Então, essa crítica não é válida para a escola de Frankfurt? Não é válida. Não é Roberto, válida. eu diria até, se o Bachu também me permitir, que, na verdade, o oposto é o verdadeiro. Na verdade, a escola de Frankfurt ela surge para pensar por que isso não aconteceu. Por que a revolução não aconteceu? Por que todas as condições estavam dadas
para uma revolução, esse era o standard, né, da Segunda Internacional, era o standard do partido, dos grandes partidos comunistas europeus, e a escola de Frankfurt ela vem para pensar por que isso não aconteceu. Existe isso é muito claro, né, principalmente no Adorno, mas no Horkheimer também, existe um pessimismo metodológico, né? São pessoas que estão claramente que têm uma visão pessimista do mundo, na verdade. E isso fica mais claro nesse estudo que o Bacho mostrou aí para você sobre a mentalidade autoritária, né? Porque depois eles vão para os Estados Unidos, depois dos horrores da guerra, e eles vão descobrir que as pessoas pensavam mais ou menos do mesmo jeito que pensavam na Alemanha. Também não gostavam de judeus, também não gostavam de outras etnias, também tinham problemas com a emancipação feminina, e era basicamente a mesma coisa, né? Então, assim, na Terra da Liberdade, o pessoal pensava muito, de uma forma muito parecida com, digamos assim, os europeus, né? E a grande dúvida que surge no período é justamente essa, quer dizer, por que dadas essas condições, por que no capitalismo mais massacrante, né? E só um parênteses para a gente lembrar isso também, né? Eu até cheguei a comentar com os alunos essa semana, quer dizer, o modelo de capitalismo adotado na Alemanha, ele é muito profundo, né? É diferente, por exemplo, na França, quer dizer, o nível de indústria pesada na Alemanha é muito maior do que na própria França, né? Se você comparar a Alemanha e a França dessa época, a França é um país quase rural, se comparada com a Alemanha. A indústria pesada alemã, o carvão, né? Não é à toa que o movimento artístico por excelência é o expressionismo, né? Que é aquela coisa sombria, formas geométricas, um Estado também, né? A gente pode falar isso, o Estado alemão ele nunca teve uma tradição democrática, não era exatamente um valor que circulava tanto na sociedade, assim como na autocompreensão, por exemplo, dos britânicos ou dos franceses, né? Então, a dúvida, eu diria, é essa, por que não aconteceu? E aí é por isso que eles vão explicar psicologia, indústria cultural, conhecimento, outros fatores, não correlação de forças entre classes. Que isso é uma explicação velha, ferrujada, que não explica nada, que é o marxismo clássico. Professor, Alessandro, seria correto analisar, então, sob um ponto de vista de que eles resolveram dar uma nova roupagem a Marx para tentar dourar a pílula, já que eles perceberam que esse caminho não era um caminho viável, especialmente na Alemanha, que tinha uma tradição autoritária, sempre teve uma tradição autoritária, e que quando tentou fazer a Revolução Comunista, ocasionou o surgimento do nazismo, acabou resultando, apesar da República de Weimar ali, aquele intervalo curto que eles tiveram, mas que acabou resultando no nazismo, né? Será que não foi o caminho que eles pensaram para conseguir trazer as ideias de Marx para a sociedade, para criar esse caminho, sem que fosse por meio da Revolução propriamente dita? Eu acho que é mais do que dourar a pílula, é meio reabilitar o Marx como pensador, não como ativista. Sabe? Por exemplo, todo pensador tem, em algum nível, tem alguma consequência política, né? Kant desemboca na Revolução Francesa. Hegel tem uma teoria do Estado total, que muita gente imputa o nacionalsocialismo ao Hegel. Tem um monte de neo-hegelianos hoje em dia que tentam desvincular isso do Hegel. A teoria do super-homem do Nietzsche, tem muita gente que viu isso como um prenúncio da supremacia ariana. Tem alguns filósofos que tentam tirar isso do Nietzsche, né? Então, você tem essas coisas hoje, você tem isso, né? Você tem o pós-estruturalismo, associado hoje a todos os movimentos identitários. Tem uma dimensão desorientante política. E o Marx estava associado a uma revolução, né, que deu no Stalin. Então, eles queriam falar, cara, mas é uma sacanagem de jogar fora uma tremenda análise da sociedade por conta disso. Vamos reabilitar o cara. Não é tanto, não vejo tanto quanto dourar a pílula, mas é mais um esforço de depurar a teoria do Marx do que a prática do Marx.
do jovem Marx, porque o Marx o velho não era mais, não falava mais de revolução. Tem duas mãozinhas aqui, Ademar e Diogo, né? E Márcio, uma terceira mãozinha. Vamos lá. Na verdade, eu deixei a minha mão levantada, mas tem uma dúvida aqui. Bachur, talvez você ou o Gabriel saibam explicar. As ideias de sujeito enquanto sujeito de ação, sujeito A e sujeito enquanto sujeito aparecem em Horkheimer, ou isso foi uma leitura, uma projeção minha sobre o texto dele? Os múltiplos vieses da ideia de sujeito. Eu acho que ele fala de sujeito transcendental e sujeito como indivíduo empírico. Isso aparece no texto, sim. Tem essas duas. Tem a figura do Kant e a figura do sujeito... E também o sujeito do conhecimento. Acho que tem isso, sim. Tem um momento, Ademar, que fica bem clara essa filiação kantiana. Deixa eu ver se eu recolho aqui, só um minuto. Que é uma das passagens enigmáticas, mas mais interessantes do texto. No meu aqui, que é o que eu passei para vocês, está na página 152, que ele vai dizer o seguinte, que a teoria crítica, ao contrário da teoria tradicional, ela não é baseada em juízos hipotéticos, mas ela é baseada num único juízo existencial desenvolvido. É a expressão que o tradutor utilizou aqui na página 152. Isso é bastante indicativo. Tem um argumento importante que é desenvolvido na crítica da razão pura, que teve muita repercussão na época, né? Que o Kant ele entendia que o juízo existencial, quando eu digo que alguma coisa eu não acrescento nada a essa coisa, né? Então, toda uma discussão sobre a ontologia, digamos assim, dessa expressão. Mas o que é interessante aqui é que essa enunciação possível pelo sujeito, que é talvez o que você esteja procurando aí, esse único juízo existencial que é a teoria crítica é um juízo negativo, né? É como se fosse essa sociedade, ela não é, ou ela não deveria ser. E isso tem talvez um gancho bom para a gente pensar o Habermas na semana que vem, né? Porque, no fundo, o que o texto está dizendo é que assim, não há nenhuma solução que saia de dentro dessa sociedade. Essa sociedade, ela chegou a um limite histórico, digamos assim. Não dá para fazer muita coisa com ela, né? O Bachur estava falando lá, essa discussão que existia dentro dos partidos de esquerda, né? O Kautsky, por exemplo, poxa, vamos fazer uma aliança aqui eventual com a direita para a gente garantir alguns direitos e tudo mais. E pelo menos nesse texto, né, o Horkheimer está dizendo, bom, daí não sai nada dessa sociedade, a única coisa que a gente pode fazer é desenvolver um juízo existencial de caráter negativo. Acho que o Diogo está com a mão levantada também, né? Isso. Até acho que já ficou meio intempestivo, mas só voltando no comentário do colega Sérgio, no final do texto que você passou para a gente, Gabriel, tem aquela parte da filosofia e teoria crítica, né? E eu acho que ali o Horkheimer ele se preocupa muito em situar a teoria como filosofia, né? E diferente das ciências, enfim, tradicionais. Inclusive ali ele está meio que se defendendo dessa questão do economismo, né? Ele fala que a economia não é ela foi o objeto da teoria crítica, mas nunca o seu programa. Então acho que vai um pouco na linha desse afastamento do Marx economista, né? E mais uma aproximação do Marx filósofo. E isso me chamou a atenção também porque o texto que eu tinha lido do Horkheimer antes desse na verdade, é o livro, né, da dialética do esclarecimento que ele escreve junto com Adorno. E uma coisa que me chama muita atenção desse livro é que no começo, lá, quando ele faz o prefácio, porque o livro é uma homenagem ao Pollock e tal, eles escrevem, né, durante a guerra, e eles explicam por que eles estão retirando qualquer menção à classe, né? Eu acho que é de novo um pouco essa tentativa de se afastar o máximo possível do marxismo que estava sendo usado pelo comunismo de maneira dogmática
e tentando usar só o método marxista, né? Eu acho que isso acaba sendo uma característica marcante aí da escola de Frankfurt, pelo menos desse período em que ela ficou, desse período original, né? Que ela está sob Horkheimer e Adorno. Um outro ponto aqui, só meio anedótico, é que o Horkheimer me parece que depois, no fim da vida, ele meio que se contradiz completamente, né? Porque quando ele tenta refundar o Instituto lá, ele passa a rejeitar teses muito radicais, muito críticas. Verdade. Ele, de alguma forma, tenta encaixar os orientandos dele nas pesquisas que interessavam aos financiadores dele. Salvo engano, até a Rush, que era aquela empresa alemã, financiava, porque o mecenas principal dele tinha morrido já, alguma coisa assim. Então, assim, me parece que no final da vida é um Horkheimer que chegou ao pessimismo máximo da transformação, tanto é que ele simplesmente abre mão da crítica e passa a se enquadrar no sistema, digamos assim. Depois eu vou mandar para você, tem um capítulo que eu estou fechando aqui para um livro que chama Hacking para a Teoria Crítica, sobre o finalzinho do Marcuse e do Horkheimer. Eu jogo no WhatsApp do grupo, porque todo mundo se perde. Quem é a crítica que o senhor valoriza, professor, da Escola de Frankfurt? Já te falo. Deixa eu só ouvir aqui. O Márcio e o Diogo estão com a mão levantada, né? Querem falar? Eu tenho uma dúvida, professor. Eu já respondo junto, Roberto. A minha dúvida é, basicamente, a gente percebe na teoria crítica essa reabilitação do Marx como filósofo, e especialmente essa ideia da superação da dicotomia capital-trabalho. É possível correlacionar de alguma forma a teoria crítica a partir dos anos 30 e como que o Gramsci produz na Itália, apesar de não terem tido nenhum tipo de contato mais próximo, até porque o Gramsci morre logo em seguida, mas depois há essa reabilitação dos cadernos do Cárcere, porque a gente percebe muito essa ideia da discussão sobre a ótica marxista de outros aspectos, essa questão da indústria cultural, que eu vejo muito, que a gente vê muito também no Gramsci, né? Especialmente a ideia para a construção de hegemonia, do próprio bloco unitário. Tem alguma correlação, e aqui eu pergunto por ignorância mesmo, né? Se a teoria crítica analisa alguma coisa do Gramsci, ou se o Gramsci, na sua produção, tem alguma coisa da teoria crítica, além dessa reabilitação do Marx para superar, afastar a ideia do stalinismo? Fala, Diogo, que a gente já responde a última rodada aqui, tudo de uma vez. A gente já está no teto de tempo aqui. Bom, professor, a mim ficou um pouco confuso, ou talvez eu tenha interpretado equivocadamente o texto. Me parece que há, pelo menos o professor Gabriel também falou, uma aproximação muito da filosofia kantiana, mas eu percebi em alguns momentos do texto que há uma ruptura dessa filosofia em relação à questão do sujeito, do objeto, do pensamento. Tem até um trecho aqui, que eu destaquei bem breve, que ele diz o seguinte: uma ciência que em sua autonomia imaginária se satisfaz em considerar a praxis, a qual serve a qual está inserida como seu além, e se contenta com a separação entre o pensamento e a ação, já renunciou à sua humanidade. Então, assim, eu não sei se fiz uma leitura equivocada, mas existe alguma aproximação disso com a hermenêutica filosófica do Gadamer ou algo assim, ou não tem absolutamente nada a ver realmente? O Horkheimer, ele faz a teoria crítica baseada na filosofia kantiana mesmo, da emancipação do objeto de estudo, enfim. Tá. Bom, eu vou responder essas críticas mais pontuais aqui, que aí depois a gente pode até retomar alguns aspectos na próxima reunião, né? Bom, Gramsci, até onde eu vejo, é um desenvolvimento paralelo, Márcio. Assim, pega aquele livro do Perry Anderson, Marxismo Ocidental, né? Que aí você tem alguns desenvolvimentos paralelos a Frankfurt, similares, mas sem muita conversa, né? Você tem o Gramsci na Itália, tem também o Lúcio Coletti na Itália, você tem o Althusser na França, tem várias coisas acontecendo, né? Mas basicamente você teria a história do marxismo assim, do maior dogmatismo possível para o menor. Então você tem Segunda Internacional, Lenin, Kautsky,
Rosa Luxemburgo, Eduard Bernstein. Marxismo ocidental, Gramsci, Colette e Althusser, né? E a Escola de Frankfurt, que são esses autores que a gente falou. Né? Mas a história da ciência tem dessas coisas. Uma vez o Foucault disse numa entrevista que se ele conhecesse os trabalhos da Escola de Frankfurt, teria poupado muito do trabalho que ele fez. Né? Então tem afinidades mais paralelas. Né? Sobre a sua pergunta do Gadamer, Diogo, não tem. E tem uma contradição maior, né? Tem uma contradição maior aí para interpretar, porque ele fala que se você separa a teoria da praxis, você está matando essa ciência. Mas o que eles fizeram com o marxismo? Separaram a teoria do Marx da praxis revolucionária. Isso foi exatamente o que eles fizeram. Então, é muito curioso ler dessa maneira, né? Então, assim... E aí, sobre Kant, assim, aí com isso eu encerro minha intervenção hoje, daí o Gabriel fecha, para a gente se preparar para a próxima reunião, né? Tem um movimento nesse desenvolvimento que é de afastamento do Marx. Marx, ele é um filósofo da contradição e da revolução. A Escola de Frankfurt risca a revolução e fala, deixa eu interpretar as contradições da sociedade, né? Então ele volta meio que no Hegel, que tem só a contradição. E com Habermas, e com a atual configuração da Escola de Frankfurt, você volta mais ainda para o Kant, né? Que é sem a contradição e mais uma comunhão universal de interesses, que é a teoria kantiana do iluminismo. Então, por exemplo, se você pega Habermas e os sucessores deles, né? Axel Honneth, Christoph Müller, Heiner Forst, eles dão uma virada para a teoria do direito e para uma teoria do direito não contraditória. O Honneth ainda se filia ao Hegel, mas os outros, tudo ao componente moral das ordens normativas em estreita afinidade com Kant. Né? O Foster mesmo é um neocantiano, né, professor? Todos eles são. Habermas diz que não, mas ele também é neocantiano. E aí, para fechar com o último ponto provocado pela Roberta, sobre o que eu acho de válido da crítica da Escola de Frankfurt, eu acho que tem que ser uma crítica situada. Né? Tem uma linha de pensadores brasileiros, principalmente da minha universidade, onde eu fiz o doutorado, da USP, que canonizam um pouco a Escola de Frankfurt. Eu não gosto muito disso. Eu acho que eles têm uma validade. Um autor chamado Roger Scruton? Não. Eles têm uma validade situada nesse período de 30 a 70, e eu acho que o pensamento crítico pode se apropriar um pouco disso, mas tem que evoluir. No doutorado, o que eu tentei fazer foi o que eles fizeram. Meu doutorado, entre aspas, ele é um trabalho mais frankfurtiano do que eu fiz no pós-doutorado, porque igual o que eles fizeram com Heidegger, com Husserl, com Freud, com Weber, eu tentei fazer com Luhmann. Tentei mostrar que se você pegar e jogar o capitalismo dentro da teoria do Luhmann, você tem que virar Luhmann de ponta cabeça e ele não se segura de tanta contradição que tem. Então, esse é um projeto que eu acho que ainda é válido, de você combinar tradições críticas e conservadoras. Essa eu acho a grande lição dos frankfurtianos. É não ter dogmatismo na leitura do Marx, não ter dogmatismo na leitura do Nietzsche, do Heidegger e do Luhmann, do Latour, do Derrida, juntar as coisas na medida com o método, né? O que eu acho que não aplica mais, e aí eu me filio um pouco, tem um cara que chama Peter Sloterdijk, que é um filósofo que eu ando lendo, que é muito bom. Ele escreveu um livro que chama Crítica da Razão Cínica, que ele fala, olha, a gente tem que continuar fazendo crítica social, porque a sociedade continua desigual e contraditória, mas não dá para a gente ficar com o a priori da dor, né? Recuperando o ponto do Gabriel aqui, que falou do papel do sofrimento. Tem algumas passagens do Adorno e do Horkheimer que eles falam que o papel da teoria crítica é não se embrutecer diante do sofrimento imposto pelo mundo, que é a sua capacidade de manter a sensibilidade aberta mesmo quando o mundo é todo bruto. E a figura que o Sloterdijk fala é que isso é um tipo de masoquismo, que é você ficar deitado na cama chorando num quarto escuro.
E que você tem, que o filósofo ele tem que pensar o mundo. Não adianta, o mundo é bruto. O mundo é bruto. Não era bruto para o Marx, é bruto agora. Encara, sabe? Eu acho que tem um lado que a gente tem que voltar a pensar o mundo, voltar a discutir, por exemplo, distribuição de renda, desigualdade. Quem assume essa semana a cadeira do Instituto de Pesquisa Social em Frankfurt? Stefan Lessenich. Ele é o novo diretor, o herdeiro do Horkheimer. E o que ele estuda? Welfare State, distribuição de renda. Então, a gente tem uma virada, né, que vem da discussão de metodológica, sai do Marx, vai para o Kant, teoria do direito, e agora nós vamos discutir pobreza. Ufa, ainda bem. Estava mais do que na hora. Com isso eu encerro aqui, Gabriel. Beleza. Pode concluir. Gente, estamos chegando no final. Na semana que vem, já temos ali selecionado o texto que será lido. Gabriela, acho que vai ser você a nossa responsável pelo pontapé inicial, né? Ótimo. Leremos o texto do professor Marcelo Neves, não é isso? E nos encontramos de novo na semana que vem. Eu ia sugerir, e peço licença aqui para vocês, eu queria encerrar a reunião a gente escutando um pouco da voz do Horkheimer, que talvez seja uma coisa interessante. Ele está falando em alemão, tem uma legenda em inglês no vídeo que eu vou passar para vocês, mas se não der para entender, é basicamente o que a gente falou aqui hoje, tá? Mas tem uma coisa interessante que ele responde uma boa parte das nossas perguntas sobre Marx. Podemos ir? Vamos ver se dá certo isso aqui. Espera aí, só um segundo. Esse compartilhamento aqui é sempre complexo. Acho que agora vai. Eu tenho que me lembrar que eu tenho que passar o som para vocês. Compartilhar som. E na semana que vem também nós vamos falar sobre o Pollock, né? Não necessariamente. Desculpa, não vi quem falou aqui, porque eu estou compartilhando. Sou eu, Márcio. Márcio. Semana que vem a gente vai falar sobre o Habermas. Semana que vem é o dia 23? Desculpa, 23. Isso. É 23, Próximo encontro. É porque falou sobre o capitalismo de Estado, né? Não, mas a gente vai fazer mais uma contextualização do Habermas, não é um texto diretamente do Habermas, mas um texto de explicação do Habermas. A gente inclui um pouco do Pollock na discussão. Pollock, tá bom? Bom, vou dar play aqui. Se vocês não estiverem escutando, deem o grito aí. Ja, diese Soziologie war ein Hinausgehen über die kritische Lehre von der Gesellschaft durch Marx, die der Wirklichkeit mehr angemessen war. Denn jetzt ist eine Sache, glaube ich, sehr wichtig. Der Marx hatte das Ideal der Gesellschaft freier Menschen. Er glaubte, dass diese kapitalistische Gesellschaft notwendig über die durch das steigende Elend der Arbeiter bedingte Solidarität sein müsse. Diese Idee ist falsch. Diese Gesellschaft, in der wir leben, verelendet nicht die Arbeiter, sondern hilft ihnen zu einem besseren Dasein. Und außerdem hat der Marx gar nicht gesehen, dass Freiheit und Gerechtigkeit dialektische Begriffe sind. Je mehr Freiheit, desto weniger Gerechtigkeit. Und je mehr Gerechtigkeit, desto weniger Freiheit. In der kritischen Theorie, wie ich sie dann auch später noch entwickelt habe, liegt der Gedanke zugrunde, dass man das, was gut ist, also die gute, die freie Gesellschaft, in der Gesellschaft, in der wir jetzt leben, nicht bestimmen kann. Dazu fehlt es uns. Aber wir können die negativen Seiten dieser Gesellschaft, die wir verändern wollen,
die können wir aussprechen. É isso, pessoal. Excelente vídeo, Gabriel. Bom fecho. Obrigado pela presença de todas e todos vocês, pelas excelentes intervenções. A gente se vê em 15. Fiquem bem. Aproveitem para estudar, já que está todo mundo em casa. Né? Um abraço para todo mundo. Forte abraço, gente. Tchau, tchau. Um abraço. Tchau. Até mais. Obrigado. Tchau, tchau. Não sei se eu vou ver você.